sua proteção de Deus, em nome da comunidade, iniciamos o nosso trabalho. Solicito ao vereador André que realize a leitura do versículo da Bíblia. A sabedoria edificou a sua casa, lavrou as suas 7 colunas, carneou os seus animais, misturou o seu vinho e arrumou a mesa. Amém. Amém. Coloco em votação a ata da reunião anterior. Aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Solicito a primeira secretária, a vereadora Rosi Cristani, que realize a leitura do expediente. Boa noite a todos. Expediente de 7 de 2026. Ofício número 120 de 2026 da Secretaria Municipal de Saúde em resposta ao requerimento número 194 de 2026, de autoria da vereadora Kátia Luskovski. Ofício número 87 de 2026 do Departamento Municipal de Trânsito de Canoinhas, em resposta ao requerimento número 190 de 2026, de autoria de toda a edilidade. Ofício número 84 de 2026 do Departamento Municipal de Trânsito de Canoinhas, em resposta ao requerimento número 181 de 2026, de autoria do vereador André Flenick. Ofício número 85 de 2026 do Departamento Municipal de Trânsito de Canoinhas, em resposta ao requerimento número 180 de 2026, de autoria do vereador André Flenick. Ofício número 130 de 2026 da Secretaria Municipal da Saúde, em resposta ao requerimento número 212 de 2026, de autoria da vereadora Kátia Luskovski. Projeto de Lei Ordinário número 072 de 2026, que garante atendimento prioritário nos serviços de saúde da Rede Pública Municipal de Canoinhas aos pais e cuidadores de pessoas com deficiência, transtorno do espectro autista, doenças raras ou mobilidade reduzida e da outras providências, de autoria do vereador Ivan Kraus. Ordem do dia. Segunda votação. Projeto de Lei Ordinário número 071 de 2026, que autoriza a Fundação Municipal de Esportes e Lazer a custear despesas e da outras providências. Projeto de Lei Ordinário número 062, que autoriza o Poder Executivo proceder doação de bem imóvel e da outras providências. Primeira votação. Projeto de Lei Complementar número 010 de 2026, que dispõe sobre o emprego público no âmbito da administração direta e fundacional do Poder Executivo do município e da outras providências. Projeto de Lei Complementar número 011 de 2026, que altera e acrescenta dispositivos à Lei Complementar número 42 de 10 de dezembro de 2013, de autoria da mesa diretora. Projeto de Resolução número 009 de 2026, que a disciplina utilização da tribuna livre no âmbito da Câmara de Vereadores de Canoinhas, de autoria dos vereadores Marcos Gomes, Jubanski e Ivan Kraus. Projeto de Resolução número 010 de 2026, que concede homenagem de amigo de Canoinhas a Rafael Mirando da Silva, de autoria do vereador Jubanski. Indicações. Ordem do dia. Indicação número 255 de 2026, de autoria da vereadora Tati Carvalho, que solicita à excelentíssima senhora Zenilda Lemos, prefeita municipal, e ao senhor Leandro Pires, secretário municipal de infraestrutura, que seja realizada a colocação de tampas nas bocas de lobo na rua Basílio Minhuque. Indicação número 256 de 2026, de autoria da vereadora Tati Carvalho, que solicita à excelentíssima senhora Zenilda Lemos, prefeita municipal,
e ao senhor Leandro Pires, secretário municipal de infraestrutura, que seja realizada a manutenção da rua Francisco Bueno de Siqueira, visando corrigir os problemas de drenagem e escoamento das águas pluviais. Indicação número 257, de 2026, de autoria da vereadora Tati Carvalho, que solicita à excelentíssima senhora Zenilda Lemos, prefeita municipal, e ao senhor Leandro Pires, secretário municipal de infraestrutura, que seja realizada a manutenção com colocação de tubulação na rua João Tomachuk, no trecho da estrada de chão. Indicação número 258, de 2026, de autoria da vereadora Tati Carvalho, que solicita à excelentíssima senhora Zenilda Lemos, prefeita municipal, e ao senhor Leandro Pires, secretário municipal de infraestrutura, que seja realizada a manutenção com colocação de material na estrada de Arroios, tendo em vista que há pontos em que o transporte escolar não está conseguindo chegar. Indicação número 259, de 2026, de autoria da vereadora Tati Carvalho, que solicita à excelentíssima senhora Zenilda Lemos, prefeita municipal, e ao senhor Leandro Pires, secretário municipal de infraestrutura, que seja realizada a manutenção com colocação de material na estrada de Pinheiros. Indicação número 260, de 2026, de autoria da vereadora Tati Carvalho, que solicita à excelentíssima senhora Zenilda Lemos, prefeita municipal, e ao senhor Leandro Pires, secretário municipal de infraestrutura, que seja realizada a limpeza das valetas e dos córregos, localizado na rua Maria Albertina Biscoff. Indicação número 261, de 2026, de autoria de Edil André Flenick, que solicita à excelentíssima senhora Zenilda Lemos, prefeita municipal, e ao senhor Leandro Pires, secretário municipal de infraestrutura, que seja realizada a colocação de tubulação na rua Mabedecador, próximo à casa número 502, em frente à Bica. Indicação número 262, de 2026, de autoria de Edil André Flenick, que solicita à excelentíssima senhora Zenilda Lemos, prefeita municipal, e ao senhor Leandro Pires, secretário municipal de infraestrutura, que seja realizada a manutenção com colocação de material na rua Júlio Correia da Costa, próximo à Igreja das Nações para Cristo e Muniz Esportes. Indicação número 263, de autoria da vereadora Tati Carvalho, que solicita à excelentíssima senhora Zenilda Lemos, prefeita municipal, e ao senhor Leandro Pires, secretário municipal de infraestrutura, que seja realizada a manutenção da rua Guilherme Getzmaier Sobrinho. Indicação número 264, de 2026, de autoria da vereadora Tati Carvalho, que solicita à excelentíssima senhora Zenilda Lemos, prefeita municipal, e ao senhor Leandro Pires, secretário municipal de infraestrutura, que seja realizada a manutenção da rua Edson Fernando Groscope. Indicação número 265, de 2026, de autoria da vereadora Tati Carvalho, que solicita à excelentíssima senhora Zenilda Lemos, prefeita municipal, e ao senhor Leandro Pires, secretário municipal de infraestrutura, que seja realizada a manutenção na estrada da localidade de Valinhos. Indicação número 266, de 2026, de autoria da vereadora Rosi Crestani, que solicita à excelentíssima senhora Zenilda Lemos, prefeita municipal, e ao senhor Leandro Pires, secretário municipal de infraestrutura, que seja realizada a colocação de material e a abertura das valetas na estrada do Rio da Areia, próximo à propriedade do senhor Ademir Machado, até a Escola Maria Isabel.
Indicação número 267, de 2026, de autoria da vereadora Rosi Crestani, que solicita à excelentíssima senhora Zenilda Lemos, prefeita municipal, e ao senhor Leandro Pires, secretário municipal de infraestrutura, que seja realizada a colocação de material na Vila do Campo dos Pontes, próximo à propriedade dos senhores Rafael Maria de Souza e Clederson Abíguas. Seria isso, senhor presidente. Passamos ao pequeno expediente. Solicito informar se existem vereadores interessados em falar sobre matérias ali no expediente. Não, senhor presidente. Passamos ao grande expediente. Solicito à primeira secretária que informe se existem vereadores inscritos para fazer uso da tribuna. Cezão do Táxi. Vereador Cezão. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, meus amigos, colegas vereadores. Boa noite aos funcionários da casa. Boa noite ao público que nos assiste presencialmente. E boa noite ao público que nos assiste nas redes sociais. Quero agradecer ao senhor presidente, porque ontem tive que resolver problemas familiares. Não pude estar ausente nessa casa. Mas hoje eu vim aqui nessa tribuna falar em nomes de vários interiores. Paula Pereira, Felipe Schmidt, Rio do Pinho, Antagorda, Fartura, Cerrito, Barra Mansa, Rio da Areia de Cima, Rio da Areia de Baixo, Pinheiros, Entre Rios, Lajeado, Felipe Schmidt e outros interiores, Taunay, Taraguatá, sobre todos esses interiores do nosso município. Qual é a questão desses interior, senhor presidente? Todo mundo sabe que nós enfrentamos chuvas 5 a 6 dias. E muitas pessoas acabaram ficando isoladas no nosso município. Todo mundo sabe que tem um suposto El Niño que está para vir daqui uns meses aí. E infelizmente, o nosso município não se encontra preparado para esse El Niño. Nós não temos material suficiente, não temos maquinários suficientes para resolver esses problemas. Na Barra Mansa, quando nós fomos com a vereadora Tati Carvalho na sexta-feira, eu me deparei com uma cena surpreendente. Tinha um senhor que deu um AVC no lado esquerdo do corpo dele. Por negligência da prefeitura, o senhor estava arrumando a rua para escoar a água. Então imagine só, meus amigos, um senhor com paralisia inteira do lado esquerdo do corpo, fazendo a devida manutenção, porque ele tem a esposa deficiente, ele é deficiente, pagou do próprio salário dele da aposentadoria para conseguir se locomover. Isso não pode continuar acontecendo. Isso é uma vergonha, pessoal. Uma vergonha para o município de Canoinhas. Uma vergonha para o cidadão que batalha, que trabalha. Para aquele senhor que trabalhou a vida toda, que hoje sofre uma dificuldade, que estava com medo dele não conseguir sair da sua própria e retornar da sua própria casa. Aí vão dizer, vereador Cezão, mas choveu bastante dias. Pessoal, nós temos várias secretarias, tem vários secretários aqui hoje. Vários secretários estão acompanhando essa sessão. Secretário Leandro, da Infraestrutura, secretário Osvaldo, secretário da Agricultura também está aqui hoje. Temos vários secretários. Dudu VBS, que também está aqui hoje. Secretário da Educação. É lamentável. Tivemos também olhando, né? Os ônibus não conseguiam chegar na escola. Nós caímos com um carro no buraco com a vereadora Tati Carvalho e o carro dela ficou fumaceando. Se nós não tivesse entrado um pouco rápido naquele buraco, indo para Barra Mansa, nós tínhamos ficado ali. E o que mais me assusta, que na SC 220, que vai sair uma pavimentação, espero que saia quanto antes, não tinha maquinário da prefeitura prestando os atendimentos à população. Não tinha. Só da SC, só eles estavam tentando arrumar. Mas o nosso município tinha que entrar com uma contrapartida e ajudar a atender para aquela população não ficar isolada. Aí teve a festa no município, teve a festa em Barra Mansa, todo mundo preocupado se nós ia conseguir chegar lá. Com a vereadora Tati Carvalho, nós perguntando porque nós não sabia como é que estava. Mas infelizmente está muito abandonado os nossos interior. Nosso produtor de leite, nosso produtor de grão. Agora está começando a entrega de insumo, eles estão preocupados se vai conseguir chegar os insumos nas suas localidades.
Pessoal, hoje eu quero deixar bem claro aqui nessa tribuna para cada um de vocês, para cada um da população que está assistindo esse vídeo, que vai assistir depois também. Agora todo mundo sabe que nós temos uma festa tradição no nosso município, que é a FESMAT. Vocês acham que o nosso município merece a FESMAT? Nós temos motivo verdadeiramente de sobra para comemorar a nossa FESMAT? Nós não temos, pessoal. Por que nós não remanejar todo esse valor que vai ser investido, 2, 3 milhões, para comprar cascalho, para comprar maquinário, para ajudar o nosso povo do interior que estão preocupados? Ah, vereador Cezão, vai trazer benefício aí para os nossos comerciantes, para os nossos lojistas. Não caiam nisso, povo. Não caiam que nem vocês caíram na vez passada, no ano passado. Até agora nós estamos esperando, juntamente, todos os números que teve da FESMAT, que trouxe de bem para o nosso município, ainda não chegou. Ainda nós não temos esse estudo. Então, por que o nosso município, juntamente com nós aqui, vereadores, não pegamos e não impedimos de acontecer essa FESMAT? Todo mundo sabe que vai ser tempos difíceis. Vai ser tempo difícil para os próximos meses. Aí nós vamos gastar o dinheiro na FESMAT. Da onde que nós vamos tirar esse dinheiro para ajudar a população? Da saúde? Da educação? Da onde que nós vamos tirar esse dinheiro? Então, por que nós não seguramos as pontas um pouquinho só esse ano? Só para nós passar essa enchente que supostamente está para acontecer? Por que não ajudamos um pouco mais a Secretaria de Infraestrutura a comprar as coisas? Porque, infelizmente, quando acontecer, todos os municípios vão ter falta de material. 3 Barras, Bela Vista do Toldo, não foi tão impactada com essa chuva como foi Canoinhas. Cidades vizinhas, cidades... Ah, mas eles arrecadam mais dinheiro. Não importa o porquê, porque eles estão se precavendo muito antes. Estão comprando, estão estocando esse material antes, estão estocando cascalho, estão estocando pedra. E eles estão preparados. Nós andamos nas ruas ali de Iriniópolis, com a vereadora Tati Carvalho, que voltemos por Iriniópolis. Meu Deus, sinceramente parecia um asfalto a rua de estrada de chão deles. Ou por quê? Porque eles estão se prevenindo muito antes com o material. Jogam pedra, já passa o rolo. Jogam pedra, já passa o rolo. Jogam pedra, já passa o rolo. E todas as drenagens funcionando. Ah, vamos limpar córrego, vamos limpar os rios, vamos limpar o valetão. A chuva, pergunta aqui para os meus amigos, adiantou limpar o valetão? Resolveu um pouco. Mas e quando não tem esse escoamento de água no Rio Iguaçu? Eu fui pescar esse tempo atrás, o rio retorna, ele está retornando. Está descendo para lá e retornando. Porque não tem escoamento de água. Nós estamos na baixada aqui. Então, pessoal, nós precisamos, aqui nessa casa, estudar uma maneira para nós conservar esse dinheiro da FESMAT. Nós temos que segurar esse dinheiro para o El Ninho. Quando aconteceu o El Ninho, pessoal, que esse peso não venha cair nessa casa, assim como caiu esses dias atrás de projetos que foram votados lá em 2025. Ah, a Câmara de Vereadores aprovou. Que nem hoje já temos, né? Mais um projeto que, lá do ano passado, que foi, agora aí tá toda essa história em cima. Mas, pessoal, precisamos tomar uma atitude. População de Canoinhas, abra o olho, porque vocês são mais fortes que todos nós aqui. Aí vão dizer, vão ajudar os comerciantes, como eu havia falado. Mas vai vir uma empresa de fora, né? Vai ganhar a FESMAT pela licitação, vai ganhar essa licitação, e o empresário, o lojista, vai ter que pagar 2, 3, 4 mil reais para ficar lá perto do rodeio. Por quê? Porque essa empresa, quando ganha a licitação para vender as coisas na FESMAT, eles têm todos os tipos de barraca, e eles colocam tudo junto. E isso ano passado aconteceu. Que eu fui lá, né? Fui na época do rodeio, fui até supostamente acusado de uma invasão no show da Ana Castela, que todo mundo sabe que foi uma grande mentira. Mas fui lá para dar uma analisada, e verdadeiramente os nossos comerciantes estavam lá embaixo, perto do rodeio, onde não tinha tanto movimento. Pagaram uma fortuna para estar vendendo na FESMAT e não conseguiram vender. Aí saíram com prejuízo. Então, pessoal de Canoinhas, né, Prefeitura de Canoinhas, pense com muito carinho. Para a próxima sessão nós já vamos fazer um documento, um requerimento junto com a vereadora Tati Carvalho, pedindo esse esclarecimento. E eu quero pedir a força dos meus amigos colegas vereadores, porque só eu e a Tati Carvalho não vamos conseguir segurar essa FESMAT. Mas se nós abrir o olho juntos aqui e firmar um compromisso junto com a população, que é o nosso dever, nós vamos conseguir impedir a FESMAT para nós guardar esse dinheiro para ajudar as pessoas no El Ninho. Compra de colchão, compra de cobertor, abrigo para as famílias, porque tem muitas famílias que não têm para onde ir. Então,
Assim como os outros municípios vizinhos estão fazendo, eu queria muito que o nosso município de Canoinhas ficasse atento e prestasse muita atenção nesse El Niño que está para vir e pensasse, colocasse na balança, será que a FESMAT é viável? Será que nós guardamos esse dinheiro para o El Niño? Será que nós compramos bote? Quantos botes nós temos aqui? Quantos botes o município tem? Nenhum. 3, 2. Alguns dos secretários sabem me responder quantos botes o município tem? Não temos. Os outros municípios vizinhos já estão comprando isto. Já estão alinhando isso para passar esse período bem difícil. Então, se é isso, senhor presidente. Se o senhor permite, deixa a parte... Sim, senhor presidente. Senhor presidente. Vereador André. Vereador Cezão, interessante seu ponto, porque a gente sabe, não só as chuvas, né? Nós temos vários fatores ali que levam o nosso solo, também é tenso. O município de Irineópolis saiu, eu digo que eles estão uns 10 anos à frente do nosso, em questão de investimento, não só de materiais somente agora, como pedregulho de areia, material que nós também fomos ver, né, vereadora Rosi, lá no município de São Mateus do Sul, a ser implantado no nosso município, que por muito tempo não pôde ser implantado aqui. Até houve tentativas, mas infelizmente a gente soube que não foi mandado pro final. A verdade, acabou indo para áreas particulares esse material que poderia estar já nas nossas estradas. Mas, vereador, você falou dois pontos bem importantes. Eu acredito que sobre a defesa civil, para ficar bem claro, e eu acho que a gente já fez uma solicitação pro Adilson, mas quem sempre acompanha as nossas sessões, sempre até está comentando, é o Sargento Márcio, que ele coordena a defesa civil a nível regional. E a defesa civil ela não é planejada somente no nível municipal. O Sargento Márcio ele lidera uma equipe de vários gestores municipais da defesa civil, e eu acredito que ele poderia vir aqui esclarecer, uma pessoa que eu trabalhei com ele, de muito conhecimento, que poderia esclarecer o planejamento a nível regional do que está sendo feito, até para transparecer à população. Eu trabalhei nas últimas enchentes dentro da parte do COBOM, que era a Central de Operações do Bombeiro. Eu digo que Canoinhas disparado estava à frente de muitos municípios. Teve um município, vou citar aqui Porto União, que eles fizeram uma área de abrigo, uma área de alagamento, que acabou dando alagamento naquela área. Então, erros muito grotescos, erros crassos aconteceram nos municípios da nossa região, que em Canoinhas não aconteceram, sabe? Foi uma questão de Canoinhas também atípica, um evento muito rápido, que naquela vez não tinha uma previsão tão precisa como nós temos agora. Então, acho interessante essa conversa do Sargento Márcio e também uma conversa com os outros órgãos. Sobre a FESMAT, vereador, nós tivemos ontem mesmo uma reunião, sabe? E foi sugerido, tá? Talvez um modelo diferente da FESMAT. O vereador Ivan citou aqui nessa casa uma feira de negócios, um modelo diferente, mais regionalizado, mais interno, econômico. E nós também, na visita que tivemos em São Mateus do Sul, vimos o modelo deles, de como é a festa de São Mateus. Se alguém aqui já conhece, é uma festa que eles gastam muito menos, mas é uma festa da população. Eu digo aqui um modelo que eu montei aqui no município, que talvez seja semelhante, que é o Stamptish, que é uma festa que cada grupo ali leva uma contribuição. Lá eles fazem uma integração entre os funcionários públicos e acaba sendo um modelo de festa muito mais econômico que os modelos que nós conhecemos aqui em Santa Catarina. Um outro modelo, também partindo da minha visita a Blumenau com alguns entes da prefeitura, é o modelo que existe hoje da Blue Eventos, que é um modelo de criação de uma autarquia. Eu acredito que a nível municipal, para nós, é totalmente inviável fazer uma empresa como Blue Eventos. Lá tem 300 mil habitantes, nós temos 55 mil. Mas nós poderíamos fazer uma autarquia a nível de Ampla Norte para não precisar depender dessas empresas como nós vimos hoje que dá problema. Nós podemos, na nível de Ampla Norte, ter, não digo uma empresa, mas um conjunto, uma autarquia, uma fundação, uma forma que a gente se organize, que nós temos os materiais para palco, para organizar eventos e fazer um regionamento. Mas isso pensando a longo prazo. Mas no curto prazo, eu acredito que a FESMAT do modelo como nós conhecemos nos outros anos não será viável, talvez, possivelmente, quase certo que não aconteça, mas nós podemos fazer, após passar todo o período de turbulência, um modelo diferente, como o sugerido em outro momento aqui pelo vereador Ivan Kraus, até porque a FESMAT hoje e eventos culturais como esse que atraem o público do nosso município são essenciais devido à reforma tributária que está em andamento, e eu não tenho todo o conhecimento, talvez o vereador Ivan puder ajudar a falar um pouco dessa reforma tributária,
que vai mudar a forma como os municípios arrecadam impostos. Mas acho bastante pertinente as suas colocações. Digo que a questão da defesa civil, a melhor pessoa hoje para vir aqui conversar com a gente é o Sargento Márcio. A questão de novos materiais, nós temos que nos espelhar nos municípios vizinhos. Eu falo de Major Vieira também, que tem há anos trabalham com bons materiais, mas São Mateus do Sul é muito bom, Irineópolis é muito bom, e são materiais diferentes do nosso. O solo é semelhante, mas a técnica que eles trabalham é um pouco diferente. E essa questão das festas que realmente nós podemos fazer num momento um pouco mais para frente, mas de uma forma mais correta e mais econômica. Era o que continha, senhor presidente. Senhor vereador. Só antes de continuar, peço para cada vereador que se mantenha dentro do tempo estabelecido para nós dar sequência na... Vereador Senhor presidente, senhor vereador Cezão, vereadores e vereadoras e comunidade que se faz presente aqui que nos acompanha pela internet. O vereador André já resumiu bastante do que eu gostaria de falar aqui sobre a fala do vereador Cezão. Um ponto bem importante para se discutir, né? O vereador André tem citado que estava em reunião ontem, não sei se era com o executivo ou com quem, não sou convidado para essas reuniões, né? Mas, enfim, acredito que vocês devem ter debatido esse assunto e, com propriedade, a Vossa Excelência tem explicado aqui a intenção, talvez, do Executivo. Eu digo assim que festa, foi feito muita festa, farra, pinga e foguete no passado, né? Mas agora é momento de se pensar, então, quando for fazer uma festa. E não estou dizendo que eu sou contra a festa. É muito importante o município realizar os seus eventos nas datas comemorativas de aniversário do município. Havendo estas previsões, né, que agosto, setembro até outubro pode ser um período de muita chuva. E olhando pelos acessos das vias públicas do município, eu digo que a Secretaria de Infraestrutura hoje, né, um nome adequado, porque antes era Secretaria de Obras, mas sempre foi de manutenção, ela não tem como atender a demanda de toda a extensão de estrada que nós temos no nosso município. Tenho observado os trabalhos daquelas equipes, tenho trabalhado. Só que a demanda de material para que possa atender todas essas estradas e para quem conhece todo a malha da área rural aí, sabe que ela é extensa. A vereadora Kátia conhece bem o distrito de Felipe Schmidt, que era moradora de lá, e acredito que conhece outros distritos da forma que eu conheço, da forma que a Rosi, que vem da área rural, e os demais vereadores, o vereador Edmilson Verca, presidente do Sindicato dos Produtores Rurais. Enfim, a gente sabe que é muito trecho. E com esses períodos de chuva, é claro que vai causar problemas. Eu vejo a estrada ali, digamos, Cerrito a Felipe Schmidt. A cada 15 dias a patroa passa e, se você for olhar, Leandro, que está aqui nos acompanhando, Leandro, se você for olhar hoje lá, dá para dizer que foi abandonado essa estrada há uns 6 meses e não faz 15 dias que foi patrulhado. Então, o que falta? Falta mais material, mais máquina, e se isso dá para lá na secretaria, tenho certeza que eles não vão guardar isso para bonitos, vão utilizar como tem utilizado. Então é momento mesmo de se economizar em algumas partes, fazer uma festa regional, com shows regionais, enfim, diminuir os custos. E eu vejo também uma questão de economia na área de saúde, vereadora Kátia. Já encerro a última, presidente. É uma demanda muito grande e sugeria que a Vossa Excelência tivesse uma conversa com o Executivo, que a sobra da Câmara pudesse ser para fazer um mutirão de exames. Viu? Vai fazer um mutirão de exame, o ano que vem vai ter mais. Vai. Só que tem pacientes que estão aguardando por
por um exame, e vou citar o nome do exame, que é uma colonoscopia, que, olhando ali, a estimativa é daqui 2.633 dias. Não teve paciência para esperar, teve que ir fazer um particular, foi para biópsias, né? E então a demanda é muito grande. Eu não estou dizendo que não está sendo atendido. A demanda é muito grande, então precisa de recurso. E para investir mais, precisa de economia em outras partes. Seria isso, senhor presidente. Senhor presidente. Vereadora Tati. Boa noite ao senhor presidente, aos colegas vereadores, boa noite a todos os secretários aqui presentes. Que bom que nós temos os senhores para acompanhar essa sessão hoje, porque aí já escutam em primeira mão todas as demandas da população. Boa noite também aos funcionários da casa e ao todo o público que nos acompanha pelas redes sociais e aqui presencialmente. Eu estive com o vereador Cezão, a gente foi na sexta-feira até a localidade de Barra Mansa, e nós pegamos ali a SC 120. Nós sabemos que existe essa responsabilidade do Estado e que existe uma empresa contratada pelo Estado que, na verdade, não tem feito um trabalho de excelência naquela estrada. E, por isso, nós estamos fazendo um requerimento hoje, pedindo diversas informações para o secretário do Estado, né, em relação à SC 120. Ocorre que, durante esse trajeto, nós paramos também em estradas municipais. Como o vereador Gil muito bem falou, né, ninguém está falando aqui que os funcionários da Secretaria de Obras não estão trabalhando, até porque a gente acompanha a questão de hora extra também e sabe que devem estar trabalhando bastante, pelo que a gente tem acompanhado aí no portal de transparência da quantidade de hora extra. Imagino também que não seja fácil para os senhores estarem todos os dias, né, nas estradas, com essa falta de material, porque muitas vezes o que a gente ouve é que passa a patrola e não é colocado o material, então existe essa dificuldade com a falta de material. Mas nós não podemos também fechar os olhos e dizer que não existe uma parcela de responsabilidade da gestão, porque se falta material, tem que ir atrás do material. E quando o vereador Cezão fala aqui em relação à FESMAT, eu gostaria de relembrar, que eu estou aqui com o portal de transparência aberto, que a última FESMAT, só a contratação da empresa Show.com foi 1.510.000, mais 247.000 ali de uma inexigibilidade de licitação para contratar a parte do rodeio. Então, só aí a gente soma 1.747.000. Com esse valor, vamos considerar que seria esse valor que seria gasto na FESMAT desse ano, não sei, talvez mais, enfim. Só com esse valor, já daria para fazer uma licitação e tentar ir atrás de compra de material, prevendo o El Niño. Porque se com as chuvas que tivemos nas últimas semanas já tivemos moradores ilhados, já tivemos uma série de situações, e não só na SC 120, mas em todo o interior de Canoinhas e, inclusive, nas ruas de chão aqui da área urbana. Eu fiz uma caixa de perguntas nas minhas redes sociais, eu juro para vocês que eu nunca recebi tanto pedido, dá para ver pelas indicações de hoje e ontem, eu nunca recebi tanto pedido de socorro referente à infraestrutura com as chuvas que deram nos últimos dias, senhor presidente. Se já está assim, imagine quando vier as chuvas, né, do El Niño. Então, por isso, né, já conversei com o vereador Cezão, nós vamos fazer o pedido na próxima sessão para que a FESMAT desse ano, se for acontecer, que aconteça com um valor baixo, de uma forma econômica realmente, para que um valor que foi gasto como o do ano passado seja investido, então, em saúde, em infraestrutura, porque é o feijão com arroz que a gente está pedindo, é o básico. E parabéns, Cezão, por usar a tribuna hoje. E vamos continuar fiscalizando, vamos continuar fazendo essas visitas. Obrigada, senhor presidente. Vereador Ivan. Senhor presidente, presidente aniversariante do dia, dos demais vereadores, população que nos assiste presencialmente e pelas redes sociais, vereador Cezão, obrigado pela parte, aí também aos vereadores. É um ponto muito importante, uma discussão que Canoinhas precisa. Primeiramente porque nós temos que analisar todos os precalços, todos os detalhes dessa menção. Primeiro, aquela questão que o André antes mencionou aqui da questão da reforma tributária, que é algo muito importante para a nossa economia futura.
é algo que ainda não está em prática, mas que nós temos que prestar muita atenção e analisar de que maneira nós vamos conseguir colocar isso na nossa cidade, porque é ela que vai gerir o quanto Canoinhas vai ter de impostos para frente. E se nós queremos um município que tenha condição de agir, de poder tomar as medidas, as políticas públicas que a comunidade precisa, nós também precisamos ter um caixa bom. Isso é certo. A reforma tributária estabelece que o crédito tributário vai vir para o município que consumir. Então, não adianta nós termos aqui na nossa cidade 20 fábricas aí de alimentação se nós não tivermos venda aqui. A venda vai ficar para a cidade que comprar. Então, essa menção de festa, coisa assim, tem que ser analisada com uma certa cautela. Porque da mesma maneira que a gente também não pode gastar um rio de dinheiro nessa festa, a gente também não pode deixar que Canoinhas seja a protagonista da região, como sempre foi. Sabemos bem aqui, quem tem um pouquinho mais de primavera, como eu aí já, sabe que Canoinhas sempre foi o polo festivo da nossa região do Planalto Norte. E isso trouxe sempre bastante dinheiro. A exemplo, essa semana agora, amanhã e quinta-feira, vai passar por Canoinhas aqui o Transcatarina. Transcatarina não é nada, vai passar 150 carros com 300 a 500 pessoas dentro. Acabou os hotéis Canoinhas. Lotou. Encheu tudo. Por quê? É o tal do turismo. Esse turismo é a nossa fábrica sem chaminé. É o lucro líquido que entra na cidade sem contrapartida. E nós não podemos deixar isso de fora. Até pela questão da reforma tributária. Mas também temos que analisar essa questão dos gastos. Por isso, até essa menção que o André fez ali, eu acho, e é interessante, algo que eu fiz para o Executivo, tanto aqui nessa casa como também direto à prefeita, que nós transformemos a nossa, nesse evento especificamente, que nas próximas a gente faça um segundo evento, mas para que a gente possa divulgar que Canoinhas tem serviços específicos, como exemplo que eu citei já nessa casa. Teve gente aqui de Canoinhas que me contou que estava na internet procurando uma câmera fria para comprar. Brasil afora, internet. E aí, quando fechou o negócio, foi descobrir que o fabricante era da Água Verde. Cito a pessoa, era o Urso. O Urso queria comprar uma câmera fria e negociou com o cara falou, não, mas eu entrego na tua casa, Urso. Ué, mas como é que você me conhece? Não, eu sou de Canoinhas também. E o Urso, que é um cara do ramo, não sabia que tinha uma câmera fria em Canoinhas. Eu também não sabia, tinha fábrica de câmera fria. Então é algo que a gente tem que divulgar. Então por isso a ideia de nós termos uma feira de negócios em Canoinhas. E eu acho que esse ano cai perfeitamente. Porque além de nós termos essa feira de negócios, que vai ter um custo bem menor, nós mantemos Canoinhas no foco do festivo, mantemos o nome de Canoinhas nessa parte de festas e ainda por cima, né, economizamos um bom dinheiro, né? E acho também muito boa ideia, já estou fechando, o presidente já está me olhando feio, mas do André, da questão de nós chamarmos o Sargento Márcio aqui para conversar e até para a gente organizar, porque nós temos muitas pessoas e grupos que nos auxiliam, e um grande exemplo é o Jeep Clube, que toda vez, e eu fiz parte, né, o Homer sabe também, que trabalhamos juntos já nas outras enchentes. Quando deu aquela enchente grande em 14, à noite, encostou 10 Jeep com 6 barcos na frente do bombeiro. Né, André? Tu estava lá. E nós conseguimos, naquela noite, já começar a trabalhar. Então, nós temos uma equipe boa em Canoinhas, temos gente que gosta de trabalhar e gosta de ajudar. Vamos chamar o Márcio aqui, vamos fazer uma reunião, vamos deixar isso tudo organizadinho, que nós economizamos dinheiro para o município, para a compra de material também, que talvez não haja necessidade seguido. Também não adianta comprar 10 barcos para deixar parado, porque é caro, não é barato, mas a gente ter toda essa organização para a coisa funcionar. Entre outros vários pontos aqui, meu tempo já se esgotou. Obrigado, presidente. Obrigado, vereador. Vereador Rosi? Boa noite a todos os colegas, em especial os secretários, o pessoal aqui presente hoje na nossa sessão. Então, como já os colegas falaram, o Gil Baiano, o André, até o colega Cezão usou a tribuna. Acho que não existe uma pessoa mais ansiosa sobre as estradas e os materiais. Meu pai faleceu com 92 anos me falando, por que não arrumam as estradas do interior? Eu, quanto vereadora, indignada por essa questão, me lancei a candidata. E as coisas não são bem como a gente quer que aconteça.
Sou bem ligada à prefeita. Nunca vi uma pessoa tão preocupada e tanto correndo atrás para vir arrumar essas ansiedades da população. Estive em São Mateus do Sul junto com o vereador André, o vereador Romer e a prefeita Zenilda, para ver lá como que tem estradas boas. Lá eles têm o material em abundância. Então, está resolvido o problema. Se você tem o material em abundância, o problema está resolvido. Nós, quanto vereadores, hoje, vendo e sabendo que está vindo aí todo esse noticiário, né, que é assustador, a prefeita em São Mateus nos tranquilizou. Falou que o Paraná não está nessa alerta. Foi, né, colega vereador? Ela falou isso para a gente lá. Mas temos que estar precavidos, né? E tudo aquilo que a mente puxa, atrai, né? Então, as estradas, se vir acontecer o que está previsto, não vai ter prefeito, nem máquina, nada que venha socorrer. Porque sobre terra e retro eu entendo, porque desde que eu nasci eu estou dentro de uma cerâmica. As vertentes afloram. Ontem eu falava para a prefeita que na frente da minha casa, do lado, estourou assim uma vertente que é assustadora. E se passar alguém em cima lá, vai virar uma cratera. Então, nós, quanto vereadores, ir atrás das emendas para nós ter esse material em abundância. O que aconteceu lá no Rio do Pinho? Perdemos aquela por causa lá de erros de governos passados. Nós não temos mais aquele material do Rio do Pinho, que era um material bom. Agora o vereador se ausentou, Gil Baiano, mas ele poderia explicar isso. O que aconteceu? A população tem que ter um respaldo. Não adianta nós ir visitar buraco e falar por que a prefeita não faz e por que o secretário não faz. Eu nem falo mais com o secretário, porque eu vou ficar atazanando se não tem o material. Nós, quantos que estamos à frente de uma vereança, ir atrás de recursos e comprar os materiais. Porque Canoinhas tem 2.500 quilômetros. E o que nós temos é pouco. É como uma pessoa que ganha o salário mínimo e gasta 3. Nós não temos o material suficiente. E a parte burocrática dessas pedreiras é uma indignação. Arruma aqui, falta ali, arruma ali, falta lá. Quanto a FESMAT, vou falar de mim. Sou totalmente contra gastar em shows exorbitantes e deixar o povo, que eu sou do interior, indignada. O povo tem que ter a base, gente, o chão para pisar. E nós não temos. Está aqui o secretário Gildo, que eu tive em Florianópolis com ele, e o Dudu. Na hora do almoço, eu parei de almoçar e chorei para eles. Eu chorei. Meu Deus, nós não ter essas pedras, nós não ter esse material. Eu entrei porque a minha mãe, antes de falecer, me falou: minha filha, entra. Eu digo: eu não quero, porque a política é suja, uma sujeirama. Enquanto pessoas de bem não se impor, não intimida os corruptos. Mas não adianta nós ir aqui, 10 pessoas, tem as 10 aqui dessa casa, tem que se unir e ir atrás de recurso. Não adianta eu criticar o Leandro Pires, secretário da infraestrutura, porque ele não me mandou a pedra. E se ele não tem? Como é que ele vai me mandar? Gente, nós temos que ir atrás dos recursos. Eu falei assim para a prefeita: aonde que está o papel? Aonde que parou? Ah, mas lá tem que liberar. Mas vamos lá na pessoa. A pessoa tem que ir no outro. Gente, não adianta ficar aqui gritando e falando mal um do outro. É ir atrás dos recursos e trazer o material. Enquanto não ter o material, não vai ser arrumado. Agora elas já empenharam, foi empenhado 300 mil, mas não vai ser o suficiente. Não vai. Lá em São Mateus, eu perguntei para a prefeita, lá minha indignação às estradas. Ela falou assim, a Zenilda falou: nós temos 2.500 quilômetros de estrada. Daí eu falei para ela: e você quantos quilômetros tem? Ela disse para mim: o único problema que eu não tenho aqui é de estrada. Daí nós falamos: mas é que o nosso é muito. Ela tem 9.000 quilômetros de estrada.
E o único problema é que ela não tem a estrada, porque ela tem o material. Né? Então, peço desculpa porque eu me alterei, porque é uma coisa que eu sou indignada, mas, gente, vereadores, vamos correr atrás dos recursos e vamos atrás dos materiais. É isso que eu tenho e eu sei que eles estão correndo atrás. Eu nunca vi uma pessoa tão empenhada junto comigo, indo em pedreiras e tudo mais. Então, seria isso. Não adianta nós temos que acatar o que está aí e correr atrás dos recursos. Seria isso, senhor presidente. Antes de passar para o vereador Cezão, só para ficar do sorriso, que ela prometeu para mim que ia cumprir o tempo, só isso. Sim. Vereador Cezão. Senhor presidente, só falar para a Zinilda, não sei se... Para a Zinilda, desculpa, foi falar da Zinilda aqui. Só falar para a vereadora Rosi Cristani que, infelizmente, não sei se a senhora sabe, acredito que a senhora sabe, esse ano não pode vir mais emenda, porque as emendas é ano eleitoral. Então, não tem como nós ir atrás dessas emendas, porque essas emendas não vão chegar a tempo para o município. Mas as estradas sempre existiram e nós agora temos que ir atrás para frente. Isso mesmo. Com certeza, vereadora Rosi, mas... Nós vamos atrás dessa emenda, mas só que ela vai vir só para o ano que vem. Então, por isso que eu falei para a senhora, nós temos que economizar o dinheiro que nós temos nos caixas que nós temos. Mas eu falei que eu sou contra festas. Concordo com a senhora. Parabéns pelas suas palavras, mas só para colocar, porque daí tem pessoas que falam assim, poxa, mas os vereadores não estão indo atrás de emenda. Nós estamos indo atrás das emendas, mas agora as emendas vão só vir para o ano que vem, para o próximo ano, que é no caso 2027. Acho que é o Romer que quer falar, presidente. Vereador Romer. Boa noite, colegas vereadores, público que nos assiste, tanto presencialmente, funcionários da casa. É interessante esse debate, vereador Cezão. E ontem a gente teve uma reunião, inclusive a prefeita, uma das primeiras coisas que ela nos expôs ali era a vontade realmente de criar um modelo mais compacto, porque a gente sabe que tudo que está sendo previsto não tem nem motivo para a gente, de certa forma, comemorar, né? Então não há necessidade da gente fazer algo tão grandioso diante do que é iminente, né? Porque eu vejo que tem hoje tecnologias que estão bem mais avançadas e a gente dizer que temos que orar não é o bastante, porque infelizmente muito se conclui com os resultados das últimas previsões do tempo, que eles estão mais assertivos. Então, é correr atrás realmente, né, de tentar suplementar os nossos recursos. Infelizmente, hoje a compra de material ela é bem complexa, porque o preço ainda é elevado no mercado. O município realmente deveria ter as suas mineradoras, né? Hoje um material a ser minerado, só que nós sabemos que por muitos anos os nossos melhores pontos de extração do material foram negligenciados por parte de documentação e autorização ambiental, e esses passivos hoje tornaram inviável a extração de material em pontos que hoje seriam o nosso, de certa forma, o nosso carro-chefe. Entristece muito isso, porém é um problema comum, tanto é que a Ampla Norte em si já montou uma equipe com geólogo, com biólogo, todas essas pessoas para dar suporte para os municípios para tentar regularizar. Vários processos em vários municípios estão caminhando. Só que nós sabemos que quando se fala de legislação ambiental, as coisas são bem mais complexas e bem mais demoradas. Então, realmente, ontem estivemos, sim, com a prefeita, ela colocou, expôs para nós a vontade dela de montar um case mais compacto para não deixar passar em branco também o aniversário da cidade, que eu creio que uma cidade que nem a nossa, do porte da nossa, tem que realmente ter essa ênfase dentro do Planalto Norte. Porém, a gente sabe que na avaliação dela, praticamente vai ser retrocedido o modelo que foi implantado ano passado e a fim de adotar um novo que seja mais compacto e talvez possa ser executado com mais facilidade. Seria isso, então, vereador, e deixo o vereador Edmilson, que queria que tenha solicitado também a palavra. Vereador Edmilson. Senhor presidente, senhores vereadores, cumprimentar o vereador Cezão, né? E, assim, vereador, atentamente, escutando todos os senhores vereadores, vereadoras, a preocupação aqui de todos nós, os 10 vereadores. Quero dizer, primeiramente, falando em estradas, né? Eu digo porque eu fui secretário de obras num período também bem crítico. Fui secretário por 2 anos, 2021, 2022. No início de 2021, eu me lembro, quando eu assumi a secretaria, eu peguei 45, 50 dias de chuvas direto.
Já naquela época era uma dificuldade com material, com tudo. E a Secretaria de Obras, vou dizer, é como um serviço, né, do lar, como as senhoras, as mulheres, é tipo lavar louça, todo dia você lava e todo dia tem que fazer. As estradas estão boas, choveu, estraga tudo. E não me lembro qual é o vereador que citou, o vereador Gilbaiano, vou falar da localidade ali do Cerrito, onde eu moro, e da fartura. Realmente, as estradas, se você olhar há 20 dias atrás, mais estava que uma beleza. Hoje, se você passar por lá, realmente, vereador Romer sempre passa por lá, né? Vê também a situação. Então, estava boa as estradas, mas hoje, se você olhar, realmente está como tivesse abandonado. Então, a gente sabe, não podemos também ficar culpando, ninguém está aqui acusando ninguém, mas a gente tem que ver que há 2 meses atrás, 1 mês atrás, há 20 dias atrás, antes da chuvarada, as estradas estavam boas. Hoje, eu estou recebendo enxurradas, né, de pedidos. Falava hoje com a vereadora Rosi à tarde, né, vereadora, porque eu, como representante também da agricultura, como presidente do sindicato, o pessoal está indo lá me procurar, né, e a gente está aqui para arrumar a solução. Eu sempre digo, né, eu jamais, você se apontar alguma falha, ser humano pode errar, mas quando você aponta, você tem que dar a solução. E nós, os 10 vereadores aqui, independentemente do partido político, política se faz na hora da eleição, vereadora Rosi. E hoje, né, eu sei que o vereador Cezão, cada um tem o seu partido político, mas nesse momento nós temos que os 10 aqui trabalhar por Canoinhas. A nossa política é o povo de Canoinhas e ajudar, porque nós não temos culpa, como o vereador Romer colocou, as intempéries, as chuvas, né? Isso aí ninguém, a vereadora Rosi falou muito, mas muito bem mesmo. Isso aí, quando vem, eu me lembro na Secretaria de Obras, quando deu aquela que foi uma pequena enchente, começa a verter mesmo as valeiras, não tem, aquilo começa a estourar borrachudo em tudo que é lugar, né, vereador Romer? E é complicado. Eu falo da FESMAT. Eu, particularmente, eu também sou contra a FESMAT. Se for para gastar 1 milhão e pouco em FESMAT, então vamos gastar esse dinheiro para comprar material para a Secretaria de Obras. Vamos ajudar. Eu não participei da reunião de ontem, vereador. Eu não participei, mas eu já tinha conversado com a prefeita Zenilda na semana passada, e a prefeita Zenilda já tinha colocado a intenção dela de não fazer a FESMAT. Isso a prefeita Zenilda já tinha. Que qualquer ser humano, qualquer um que está no poder executivo, chefe do poder executivo, você acha que vamos rezar a Deus e torcer, né, que esse El Niño não atinja e que não venha. Não é só Canoinhas. É o estado de Santa Catarina, é o Rio Grande do Sul, né? Isso aí é uma calamidade pública. Então, ninguém em sã consciente vai querer fazer festa, né? Então, isso, eu não participei da reunião, mas a prefeita Zenilda já tinha me falado semana passada, porque nós já vinha discutindo com os demais vereadores, né, da preocupação se realmente tiver, né, o El Niño, né, de não ser feita a FESMAT. Então, eu já sugiro, se não fazer, vamos aguardar. Nós não podemos, eu falei a vez passada já aqui, que nós não podemos sofrer por antecipação, mas as previsões que se fazem hoje é certeira, né? E com o clima nós temos que pedir para Deus e rezar que não venha isso aí. E mais uma, vereador, só respondendo ali atentamente, que o senhor comparou Canoinhas com Irineópolis. Realmente, Irineópolis sempre esteve na frente, né? Eles, não só Irineópolis, Major Vieira, né? Mas você tem que ver que a extensão também territorial, de Canoinhas é 1.148.036 km². A maioria correspondente à zona rural, são 1.200.000 km², 1.115 km² de estrada rural e aproximadamente apenas 30 km urbano. Irineópolis, a extensão territorial de Irineópolis é 589. Né? Não estou dizendo, mas a dificuldade da extensão tem que comparar também. Eu digo isso porque eu fui secretário de obras e é preocupante. É muita coisa para você fazer. Então,
Irineópolis, realmente, as estradas de Irineópolis é show. Você entrou em Irineópolis, quando você entra na divisa lá para cá. Mas nós temos aqui que ajudar. E eu refiro, né, até 30 dias, 60 dias atrás, vocês podem ver até nas indicações, nem tinha indicação para a Secretaria de Obras agora, depois das chuvas começou. Mas o assunto, esse debate é importante, né? É importante nós fazer, e eu digo assim, esquecer, né, partido político, nesse momento nós temos que pensar a nossa política. Eu, pelo menos, eu penso assim. Eu, quando estou aqui, eu estou para defender o povo. Né? Eu não estou para defender partido político. Partido político a gente defende na hora da eleição. Depois nós estamos aqui para defender a nossa população e ajudar o Poder Executivo a encontrar solução para assim nós poder solucionar esses problemas. Obrigado, vereador, por trazer esse debate nessa casa. Vereadora Cátia. Boa noite, senhor presidente. Mais uma vez, gostaria de saudar os nossos colegas, vereadoras, vereadores, parabenizá-lo pelo seu aniversário. Prometo que serei breve nas minhas falas, cumprimentar toda a comunidade que se faz presente aqui hoje e os que nos assistem pelas redes sociais. Eu vou ser um pouquinho diferenciada na fala em relação ao que os colegas trouxeram, mas não quero desrespeitar, César, o teu posicionamento em relação às estradas, porém eu acho que é um assunto que a gente já vem conversando aqui há bastante tempo e eu realmente concordo com o vereador Verca que a gente precisa trazer soluções. Quando o vereador Gil falou que ele não foi convidado para reuniões, hoje eu tive uma conversa com a prefeita Zenilda e também a gente precisa muitas das vezes tomar a decisão de ir até, né, a prefeita e conversar com ela. Porque também me preocupa as estradas, o acesso aos serviços, e ela já deixou claro para nós ontem, talvez a falha foi em que nós que estávamos presentes ter transparecido a fala e trazido para essa casa a fala dela de que a FESMAT está sendo viabilizada de uma forma, né, de que não se prejudique as questões tributárias, qual o vereador Ivan trouxe, mas que acontecesse de uma forma mais... sem deixar de contemplar o evento, porém com as particularidades que a fase requer. Mas hoje eu conversei com a prefeita Zenilda sobre uma preocupação que eu tenho em relação às enchentes, que vai muito além da estrada. E cada vez que a gente for pensar, quando eu ouvi, e com muito respeito à manifestação da vereadora Rosi, eu também me manifestei hoje no sentido de que eu me preocupo com as pessoas que precisam de um alojamento e precisam sair dessas casas, mas têm um familiar que é especial, que precisa trocar uma fralda, que precisa de uma alimentação especial e que não é mais ou menos importante do que uma estrada. Então, nós precisamos sentar, e eu acho que a vinda do Márcio aqui ou de outras pessoas que estejam ligadas ao GRAC, talvez... um comitê especial, e aí seria, né, da prefeitura organizar isso com a gente, junto com a Defesa Civil. Existe um GRAC formado, existem parceiros já organizados para as ações, mas que isso venha para essa casa e que, de repente, o senhor também possa estar presente, todos, né, estejam presentes, para que possam estar acompanhando isso. Porque eu, inclusive, faço parte do GRAC pela Saúde. Então, por ser funcionário, e assim como outros funcionários. Então, está havendo uma manifestação. Mas eu acho que todos os assuntos são importantes, nós não vamos debater de novo cada um deles aqui. E eu acho que, enquanto requerimento, a gente também não pode usar isso como palco político, né? As enchentes têm grande possibilidade de acontecer, e eu acho que aqui ninguém é melhor ou maior do que ninguém, mas nós temos que trabalhar juntos para que possamos construir realmente caminhos efetivos e que resolutivos para a comunidade que vai estar lá esperando. Não estou menosprezando o tema de FESMAT, não estou menosprezando enchente e muito menos menosprezando a questão de saúde, que também precisa ser verificada. Muito obrigada. Mais algum vereador? Senhor presidente, só para fins de esclarecimento aqui, eu, no tempo que estávamos falando aqui, que o André ainda fez a menção, eu entrei em contato com o Sargento Santos, Márcio Santos. Ele já me mandou uma mensagem aqui dizendo que o Estado está à disposição para auxiliar e discutir aqui nessa casa. Então, acredito que a gente já possa mandar. E também já mandou a portaria 4 de 29 de agosto de 2024, que elenca todos os kits e todos os materiais que a Defesa Civil já vai disponibilizar do Estado para Canoinhas. Só concluir. Não, já... Vamos, acho que todos já falaram, já todos se pronunciaram, um assunto bem delicado, não é fácil,
mas como o presidente sempre fica por último, então acho que ele mais ou menos pega já a coisa mastigada. O vereador Cezão trouxe um assunto importante para a gente discutir aqui nessa casa, mas eu já posso tranquilizar, vereador, que eu também procurei a prefeita Zenilda. Ela prontamente também está muito preocupada. Aquilo, como tudo foi falado e foi citado pelo partido político, acho que ninguém está puxando para esse lado, estamos puxando para o lado do cidadão do município de Canoinhas, e ela está bem preocupada mesmo, todos nós estamos preocupados, e com certeza, se não tiver que fazer festa, a gente não vai fazer festa e vai focar tudo naquilo que for para a nossa população. Mas agora, quanto às estradas, vereador, eu tenho que, nesse momento, discordar do vereador, porque eu ando bastante também nessas estradas, a gente cita às vezes os vereadores que são mais do interior, mas eu ando também, e andei antes dessas chuvas e as estradas estavam boas, até sempre estou em contato com o secretário Leandro. Não sou um vereador muito de fazer indicações ou requerimentos, procuro procurar sempre a fonte e resolver os problemas do município, para não ficar, de repente, até tirando lá um funcionário da Secretaria de Obras ou um funcionário do planejamento para responder requerimentos. São importantes, mas se a gente puder resolver o problema diretamente na fonte, acho que todos são bem-vindos. Inclusive, eu, como presidente, já me ofereci nessa casa para o vereador que tiver alguma dificuldade em acessar um dos secretários ou a prefeita no gabinete, que me procure, que eu vou acompanhar também. Se negado, eu venho nessa casa e falo que foi negado o acesso a esse vereador. Então, acho que todos podem ter esse acesso se procurarem. A questão do vereador Gil, como ele citou a casa aqui, de procurar passar o repasse no final do ano, como sempre os presidentes anteriores que sucederam a minha presidência fazem no final do ano. Eu também já procurei a vereadora Zenilda e todo o gabinete. Não vou esperar até o final do ano. Já pedi para essa casa, porque nós fazemos um levantamento, ver aquilo que nós temos de sobra dessa casa já na metade do ano, para a gente fazer andar sim. Vamos ver o que é necessário. Eles estão fazendo estudo lá na prefeitura, no executivo, e nós aqui no legislativo, para trabalharmos juntos e fazer esse repasse agora, antes ainda do recesso dessa casa, para vermos se vai ser na saúde ou na infraestrutura do município. Então, são notícias, são coisas que a gente vai passar na hora certa, porque não adianta, de repente, eu anunciar uma coisa que daqui a pouco não vai acontecer. Então, é importante as discussões, mas nós temos que realmente ver aquilo que é feito. Eu digo, gente, eu moro aqui no Campo da Água Verde, a minha estrada há uma semana estava excelente, hoje está cheio de buraco. Amanhã o secretário vai mandar arrumar, vai chover e infelizmente vai estar ruim de novo. Gente, hoje nós temos locais que têm asfalto que não dava enxurrada, que não entrava água em casa. Hoje, com a construção do asfalto, infelizmente, casas que não foram programadas, me desculpe, eu vejo gente fazerem vídeos, colocarem coisas na internet, mas não olharem que ali iria ser um asfalto que construiu abaixo do nível da rua. Temos que estudar, temos que ajudar as pessoas, temos que ajudar, mas temos que vir nessa casa e ser realistas, gente. Temos que olhar aonde nós estamos entrando. Não adianta eu pegar um terreno com 3 metros abaixo do nível de uma rua e construir. E daí, no outro dia, procurar um vereador ou prefeito e jogar a culpa no município. Não adianta, gente. Então, nós temos que olhar, ser realistas. E essa casa, esses microfones estão aqui para nós falarmos as verdades. Não adianta nós ficarmos aqui fazendo política durante 3, 4 anos para se reeleger. Nós temos que olhar, indiferente de quem está sentado naquela cadeira, nós temos que olhar para o povo de Canoinhas e procurar as soluções. Repito, vereador, muito importante a sua fala, muito importante esse assunto, a fala de todos os vereadores, mas temos que sentar aqui, gente, pegar esses microfones e pensar na nossa população. E se for fazer uma visita, vereador Cezão, como eu vou citar, desculpa, vereador Cezão, o seu bairro, eu fiz uma visita lá e um morador falou que o senhor esteve lá visitando ele e o senhor foi enfático em dizer, infelizmente não tem o que fazer. Essa situação aqui está errada, nós vamos procurar ajudar, mas não é fácil. É isso que o vereador tem que fazer. Não adianta o vereador chegar lá e dizer que vai resolver o problema, que não tem solução, gente. Não tem. Pode diminuir, mas a solução não existe, porque aquela casa, infelizmente, está no local a 3, 4 metros abaixo do nível da rua. Vai fazer 10 bocas de lobo, o secretário vai ficar com toda a infraestrutura lá e não vai resolver. Então, esses problemas vamos diminuir e daqui para frente, como bem o vereador André está estudando e está passando para toda a população, eu acompanho nas redes sociais, gente, vamos ter cuidado daquelas pessoas que fazem os loteamentos e entregam a população assim me desculpa, a Deus dará, que daí vai sobrar lá no planejamento, e vai sobrar lá na infraestrutura do município. Então, vereador, obrigado
Obrigado pela sua fala, obrigado por trazer. Obrigado a todos os vereadores. Desculpe se às vezes eu falo dos 2 minutos, sei que nós excedemos um pouco, mas é uma discussão importante para o município de Canoinhas. Vereador Cezão, agora eu deixo as suas considerações finais. Eu ia dizer um prazo de 3 minutos, mas pode fazer o tempo que for necessário, vereador. Senhor presidente, primeiramente, né, quero desejar um feliz aniversário para o senhor, em meu nome, né, muita saúde, paz e alegria para o senhor. Um assunto bem delicado que nós trouxemos para essa casa. Vamos começar ali pelo primeiro vereador que citou, né, o vereador André, falou que esteve numa reunião e já foi falado sobre esses números que vão economizar. Legal, ponto positivo. Vereadora Rosi Cristani falou sobre as emendas parlamentares. Show de bola, os vereadores estão buscando, mas infelizmente vai vir só no próximo ano, que seria em 2027, não vai dar tempo. Sobre as estradas do interior, sobre o secretário Leandro, sobre os funcionários da Secretaria de Infraestrutura, estão fazendo um bom trabalho, estão cuidando do município. Só que, assim como a vereadora Rosi Cristani falou, não tinha material, não tinha pedra, não tinha material para atender a população. Então, acho que fugiu um pouco do assunto e falaram que não estão cuidando do município, dos interiores. As estradas estavam boas 20 dias atrás, mas com chuva de 5 dias, a população acabou ficando isolada. Não participemos dessa reunião, né, com a prefeita, assim como o vereador Gil e a vereadora Tati também, né, os outros vereadores acredito que também não participaram, acho que foi chamado só alguns vereadores. A gente tem que ir atrás mesmo de resposta dentro do gabinete, mas eu às vezes acho que o meu trabalho, tenho certeza que o meu trabalho sai dessa casa para a população. Então, não frequento muito o gabinete da prefeita, não frequento muito visitar a prefeita. Todas as coisas que eu preciso, eu faço indicação, eu faço requerimento, fico atento nas respostas, porque o meu trabalho é aqui dentro da Câmara dos Vereadores. E também, muito bem colocado pelo vereador Homer, falando, né, a importância, né, de ajudar as pessoas e alinhar as coisas para esse El Ninho. Quero dar aqui os parabéns para algumas instituições que estão fazendo algo que eu fiquei bem impressionado. Jeep Clube, que nem o nosso amigo vereador falou, Ivan, sempre faz um ótimo trabalho, sempre está em prol da comunidade e sempre ajudando prontamente, né, juntamente com os botes e tudo mais. São pessoas que se disponibilizam a fazer o bem para a população. Outra parte que também está ajudando muito é a Igreja Plenitude, que eu já vi que a Igreja Plenitude está se preparando juntamente com várias lideranças da igreja para atender as pessoas com El Ninho, principalmente o psicológico, né, em dar apoio emocional para as famílias que enfrentar esse El Ninho e tudo mais. Então, já estão de parabéns. E vários outros nomes que estão ajudando o nosso município, que estão, né? Se fosse para falar, ia ficar falando, mas agora me lembrei desses. Então, parabéns para eles. E que fiquei muito feliz também que os vereadores aqui, a vereadora Rosi Cristani falou que é contra a festa, o vereador Verca falou que é contra a festa, Gil Baiano falou também, Tati também. Então nós temos força aqui nessa casa para nós amenizar esses gastos nessa festa, que não seja tão excessivo e que não extrapole. Vamos continuar lutando, espero que esse El Ninho não aconteça, né? E vamos trazer aí solução para os próximos anos, e estamos aí para ajudar a cada um da população e que seja resolvido o quanto antes, e principalmente aí agradecer à Secretaria de Infraestrutura, que eu fui visitar o secretário Leandro, me atendeu prontamente, assim como o presidente dessa casa falou que se eles não atenderem, o presidente vai lá, ajuda nós, mas eles estão dispostos a atender nós, mas nós queremos que atenda as demandas da população e estoque esse material para a hora que vir aí essa chuvarada, as pessoas não fiquem isoladas. Então, seria isso, senhor presidente. Meu muito obrigado a cada um dos vereadores. Obrigado, vereador. Mais algum vereador inscrito? Quero deixar bem claro, né, que eles falaram das reuniões com a prefeita, não é reuniões, assim, conversa com ela, a gente não teve uma reunião formal, mas ela sempre frisa que a FESMAT não será viável nesse momento, se é o que vai acontecer. Então, quero deixar bem claro que a Zenilda, em conversa, eu não estive em reunião com a prefeita Cezão. Ela sempre está falando que isso tem que rever, e até o colega ali, o Kraus, colocou esse modelo de festa onde não dá esses gastos. Seria isso, então, mais senhor algum presidente. Vereador inscrito? Não, senhor presidente. Obrigado. Passamos à ordem do dia. Coloco em segunda discussão em votação o projeto de lei número 62 de 2026, que autoriza o Poder Executivo proceder doação de bem imóvel e da outras providências. Está em discussão?
Não havendo que discutir, coloque em votação. Os vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Os contrários, se manifestem. Está aprovado por unidade dos presentes o projeto de lei número 62 de 2026. Coloco em segunda discussão e votação o projeto de lei número 71 de 2026, que autoriza a Fundação Municipal de Esportes e Lazer a custear despesas e dar outras providências. Está em discussão? Não havendo que discutir, coloque em votação. Senhor presidente, Opa, desculpa. só gostaria que o senhor esclarecesse sobre o que é o gasto, por favor. Eu vou ler então, tá tudo. Porque foi lido ontem, mas o vereador não estava ontem, então vou ler novamente. Pretendo o Poder Executivo, com o projeto de lei em análise, autorizar para a Fundação Municipal de Esporte e Lazer custear as despesas de alimentação e emergências no valor total de 7 mil, referente às despesas dos atletas atletismo masculino e feminino, que representarão Canoinhas nos Joguinhos Abertos Santa Catarina, fase estadual, que ocorrerá na cidade de Timbó, Santa Catarina, entre os dias 16 e 19 de julho. Muito obrigado, senhor presidente. Continua a discussão? Não havendo que discutir, coloque em votação. Os que aprovam, permaneçam como estão. Os contrários, se manifestem. Está aprovado por unidade o projeto de lei número 71 de 2026. Coloco em primeira discussão e votação o projeto de lei complementar número 10 de 2026, que dispõe sobre o emprego público do âmbito da administração direta e fundacional do Poder Executivo do município e da outros providências. Está em discussão? Senhor presidente. Vereadora Tati. Senhor presidente, eu sei que desta vez, como o senhor segue o rito da Câmara de Vereadores, esse projeto não veio atropelado, como veio, né, em janeiro de 2025. Porém, eu já peço desculpas para quem está aqui hoje com esperança de que não vai passar esse projeto, porque possivelmente ele vai ser aprovado. Eu posso realmente me desgastar aqui, debater, falar sobre o risco fiscal iminente que temos, veio o impacto financeiro e existe um risco, sei que pode ser falado que não tem, que nem todo mundo vai ser contratado, mas se estamos autorizando essas contratações, existe o risco futuro. Também poderia ficar debatendo aqui por horas sobre a situação do nosso Instituto de Previdência, mas também não vai adiantar. E também poderia falar que o sindicato solicitou uma audiência pública, solicitou que fosse debatido, né, tanto com o próprio sindicato quanto com o ICEPREV, mas possivelmente serei voto vencido dessa forma também. Eu não sou contra as pessoas que fizeram o concurso, que estudaram, que foram aprovadas, que estão esperando para poder assumir. Não sou contra, tá? E realmente criou-se uma situação extremamente delicada por conta de pressa de ser enfiado o projeto goela abaixo aqui nessa Câmara, como muitos acompanharam em 2025. E hoje esse projeto aqui é para arrumar a lambança que foi feita. Senhor presidente, eu vou me abster de votar nesse projeto por tudo isso, mas quero deixar muito claro aqui que o senhor, como presidente, nesse ano respeitou o procedimento aqui da Câmara de Vereadores, o que não vimos em 2025. Isso eu preciso deixar claro aqui. Mas eu vou me abster de votar, senhor presidente. Obrigado, vereadora. Mais algum vereador? Continua a discussão? Senhor presidente. Vereador Cezão. Amplamente discutido pela vereadora Tati Carvalho. Infelizmente, estamos cobrindo uma lambança que foi feita em 8 de janeiro de 2025, enfiado a goela abaixo da população, vários outros projetos que foram também imposto nessa casa, a goela abaixo da população aí, de impacto financeiro grandioso. Não vou me cansar de falar dos cargos comissionados, tem cargo comissionado que tem o seu devido valor, mas não era o que eu vejo, não é o que eu vejo com esse cargo que foram criados. E também, infelizmente, aí também não sou contra a quem estuda e fez o concurso, mas infelizmente não dá para continuar acontecendo isso no nosso município. Queria pedir um pouco mais de tempo para nós avaliar, para o sindicato vir fazer essa audiência pública com várias pessoas, para trazer explicação para nós, para trazer os números. Queria pedir com muito carinho para os vereadores terem um pouco agora de paciência para votar esse projeto mais uma vez, para nós não pegar lá no ano que vem e depois ter que alinhar mais uma coisa. Então, quero dar os parabéns para o presidente dessa casa, que respeitou, está respeitando sempre, foi um presidente que sempre respeitou a legislação dessa casa, que não está atropelando as coisas, procura conversar sempre com todos os vereadores para entender um ponto de vista, mas infelizmente, assim como a vereadora Tati Carvalho, acredito que nós não vamos conseguir segurar esse projeto passar hoje aqui. Mas a população está de olho aberto. Então, seria assim, isso, senhor presidente, e eu quero me abster de votar novamente nesse projeto. Obrigado, vereador. Mais algum vereador? Senhor presidente. Vereadora Cátia. Mais uma vez, boa noite, senhor presidente. Gostaria de
fazer uma fala considerando a origem desse projeto, né, que foi no dia 8 de janeiro, no qual eu votei contra, e manifestar ainda a permanência e respeito àqueles vereadores que, como a gente já discutiu aqui, somos uma democracia, né, e ela é soberana, optam e entendem ser melhor, e é uma atitude da gestão entender que, nesse momento, o regime seletista ele é melhor. No meu ponto de vista, enquanto enfermeira efetiva, enquanto trabalhadora da saúde, no meu ver, né, o efetivo ele precisa estar vinculado a um estatuto que traz para ele algumas garantias, já que ele existe. Trabalhar sobre o instituto, como a vereadora Tati falou, não há discussão aqui. Eu acho que existem alguns calos que nós precisamos, e aproveitando a tua presença aqui, Lúcia, eu acho que algumas coisas ficaram pendentes, assim, no sentido de que houve uma conversa sobre a revisão da 038 e ela precisa acontecer, porque eu entendo e respeito demais os professores, inclusive eu venho de uma família de professores, mas nós precisamos entender que existem um conjunto de servidores dentro da prefeitura e nós não podemos ter vantagens e desvantagens nem só para um lado nem só para o outro. O que hoje eu entendo em relação aos funcionários a minha defesa hoje é aos funcionários que a gente precisa que eles ingressem, porque a Secretaria de Saúde está com déficit de profissionais, a educação está com déficit de profissionais, e até, inclusive, baseado no que nós falamos aqui da enchente, nós precisamos que essas equipes estejam completas para que a gente possa trabalhar, né? Porém, nós precisamos também rever essas questões, porque senão, se a gente continuar na briga de seletista e estatutário, nós não vamos construir pontos positivos nem para um lado, nem para o outro, e nós precisamos respeitar todos os servidores, indiferente dos vínculos empregatícios que eles tenham com o município. Obrigada. Continua a discussão? Senhor presidente. Vereador Ivan. Senhor presidente, ontem na reunião de comissões foi lido pela assessoria jurídica dessa casa a decisão que fundamentou a implementação desse projeto novamente. Lá foi categórico que das 5 leis que foram feitas, uma delas havia a necessidade do estudo de impacto financeiro. E que a falha fora um vício formal, e esse vício formal pode ser corrigido com a implementação do estudo de impacto financeiro, que está sendo feito agora. Eu concordo plenamente com o que a Kátia falou. O melhor regime é o estatutário, mas o estatutário hoje, em razão de um problema que nós temos vinculado à política de anos atrás, de gestões tardias, trouxe um empecilho que é a manutenção do regime estatutário para especificamente os professores. A 038 é o objetivo. Eu fui 12 anos professor, é algo que eu gosto de fazer. Estou afastado das salas de aula em razão de política e de outras atividades aí, mas é algo que eu gosto de fazer e gostaria de estar na sala de aula novamente. E defendo e acho muito importante, e a principal profissão de qualquer sociedade é o professor, porque dela vem todas as outras, então é muito importante. Só que sem a gente colocar o dedo na ferida e estancar o sangramento, não adianta a gente pegar e dizer que dá para fazer estatutário, porque nós só vamos aumentar o buraco financeiro que vai acontecer para frente. Tá os números ali, são objetivos, lógico. Eu entendo que há muitos entendimentos e cada um tem o seu pensamento, tem o seu entendimento. Mas esses foram os números que trouxeram, a Secretaria de Finanças trouxe, na época também foi analisado junto com o Tribunal de Contas do Estado, a desnecessidade na época do estudo do impacto financeiro, que depois o Tribunal de Justiça, que é outro órgão, entendeu que haveria necessidade e pediu para corrigir o vício formal. E agora essa legislação estamos corrigindo. E essa importância é porque teve gente que pediu exoneração dos seus empregos, fez o concurso público e está esperando para trabalhar. Canoinhas está precisando que esse pessoal comece a trabalhar. Nós não podemos deixar com uma briga política ou qualquer outro posicionamento, ou até posicionamentos diversos, que existem, é normal. Nós estamos numa democracia, né? Nós tenhamos isso como empecilho de Canoinhas evoluir. A nossa sociedade, a nossa saúde, as nossas obras, a nossa própria administração, não tem mais tempo a perder. Temos que botar esse pessoal para trabalhar. Eles fizeram o concurso, foram aprovados, vamos chamar, vamos botar para trabalhar.
Seria isso, presidente. Continua a discussão. Senhor presidente. Vereador André. Complementando as falas dos meus colegas vereadores, ontem na reunião das comissões eu citei que também ontem pela manhã estive no ICPREV, como bem dito, muito bem recebido. Lá naquele momento teve representante de vários órgãos da prefeitura, do magistério, outros setores. O Daniel estava lá representando a Câmara dos Vereadores e a Luísa representando o sindicato. Foi uma conversa bem amistosa. Eu expus alguns motivos que no passado eu sugeri, e acredito que não tenha sido só eu, a ideia do emprego público, justamente porque nós não víamos um debate sobre a questão da 038. Foram várias tentativas da gente chegar na 038. Eu acredito que passando essa situação, que eu considero emergencial de contratar esse pessoal no regime emprego público, nós devemos sentar todos, sindicato, ICPREV, executivo, legislativo, de uma forma madura, sem paixões, e conversar sobre a Lei 038 de uma forma racional, o que é viável dentro da legislação, que não acumule problemas ao município e que também seja viável economicamente na legislação, que não dê precatórios futuros. Uma forma justa e honesta para que nós tenhamos uma legislação eficiente e que nós possamos futuramente trabalhar com funcionários estatutários novamente. Hoje essa lei passa, eu sou favorável a ela, mas nós podemos trabalhar em prol da 038 novamente para que tenhamos novos concursos estatutários. Mas vem de uma maturidade de várias partes da gente sentar e conversar. A prefeita Zenilda me falou, ela é funcionária pública e ela é bastante favorável, mas nós precisamos de uma participação de todos nesse sentido. Cada um talvez tenha que ceder um pouco, mas nós temos que chegar a um ponto comum. Algo semelhante que nós fizemos aqui nos debates do plano diretor, colocamos a lei no telão, cada um colocou o seu ponto, a maioria venceu, o que era realidade, o que ficava permanecia, o que era inviável saía fora, e assim nós temos um plano diretor, claro, nunca é perfeito, mas nós tiramos do papel já uma das leis principais que já estavam anos enrolados, claro, faltam muitas outras, e eu acredito que o caminho da 038 seria esse. Era o que continha, senhor presidente. Obrigado, vereador. Continua a discussão. Ali o André já colocou, ontem a gente já estudou, falou, a 038 teria que passar por vários ajustes. Isso é um assunto que eu debato desde aquele dia da primeira sessão. A Zenilda é preocupada porque ela também é funcionária pública. O secretário da Educação é preocupado, sempre a gente está falando e debatendo, só que hoje, nas condições que estamos, como o Kraus colocou ali, e o Flenick, o município não consegue fazer da forma que ela está. Ela precisa passar por ajustes e tem que haver um consenso. Até ontem foi falado ali de nós fazer uma comissão para que estudem e entrem num consenso para que volte o concurso ser estatutário. Agora, de momento, foi decidido que estão aí 59 pessoas que fizeram, assim como o celular toca para dizer não, mas eu recebi mais mensagens pedindo para que o concurso CLT, o emprego público, viesse a se concretizar. E pedindo para que os vereadores votassem agora, nesse momento. Mas isso não quer dizer que nós não temos que sentar, formar uma comissão, porque a ansiedade para que volte a ser o concurso estatutário para frente. É isso que nós queremos. Mas, de momento, existem 59 pessoas que querem assumir, como eles falaram. Eu sou a favor estatutário, mas, no momento, nós não dispomos de votar a favor agora, hoje. Seria isso, senhor presidente. Continua a discussão. Senhor presidente. Vereador Gil. Só para dizer que o meu voto é abstenção. Obrigado, vereador. Senhor presidente, a Rosi se absteve ou ela votou contra no hino? Não foi votado ainda, vereador. Ela só está em discussão. Obrigado. Continua a discussão? Não havendo mais o que discutir, coloque em votação. Os que aprovam, permaneçam como estão. Os contrários que se manifestem. Está aprovado, então, com 7 votos favoráveis e 3 abstenções.
Primeira votação. Coloque em primeira discussão em votação o projeto de lei complementar 011 de 2026, que altera e acrescenta a lei complementar número 42 de 10 de dezembro de 2013. Está em discussão? Não havendo que queira discutir, coloque em votação. Os vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Os contrários, se manifestem. Está aprovado por unidade dos presentes o projeto de lei complementar 011 de 2026. Coloque em primeira discussão e votação o projeto de resolução número 09 de 2026, que disciplina a utilização de tribuna livre no âmbito da Câmara de Vereadores de Canoinhas. Está em discussão? Não havendo que discutir, coloque em votação. Os vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Os contrários, se manifestem. Está aprovado por unidade dos presentes o projeto de resolução número 09 de 2026. Coloque em primeira discussão e votação o projeto de resolução número 10 de 2026, que concede a homenagem de amigo de Canoinhas a Rafael Mirando da Silva. Está em discussão? Não havendo que discutir, coloque em votação. Os vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Os contrários, se manifestem. Está aprovado por unidade dos presentes o projeto de resolução número 010 de 2026. Passamos aos requerimentos. Solicito ao segundo secretário, o vereador Marcos Homer, que faça a leitura dos requerimentos. Requerimento de número 242, de autoria da vereadora Tati Carvalho e do Edilson Cezão do Táxi. Requer que seja encaminhado ofício ao excelentíssimo senhor Ricardo Euclides Grando, secretário de Estado da Infraestrutura e Mobilidade de Santa Catarina, expondo e solicitando o que segue. Considerando que a rodovia SC-120 é conhecida como um eixo vital de integração regional, conectando os municípios estratégicos como Canoinhas, Bela Vista do Toldo, Irinópolis, Timbó Grande e Caçador, considerando sua importância, transcende o mero deslocamento, sendo fundamental para o transporte escolar, atendimento à saúde, a circulação de ambulâncias e, crucialmente, para o escoamento da produção agrícola, florestal, última forma, e industrial que impulsiona a economia local e estadual. Considerando que recebemos com grande preocupação relatos contínuos de usuários da rodovia que apontam pontos críticos de trafegabilidade, especialmente nos trechos de Canoinhas, o que foi conferido in loco pelos vereadores que subscrevem. Considerando que em períodos de precipitação as condições da via tornam-se precárias, chegando a ser intransitáveis em diversas ocasiões, e tal situação tem gerado impactos diretos e severos na mobilidade da população, comprometendo o funcionamento de serviços essenciais e acarretando prejuízos significativos ao setor produtivo regional. Ainda, adicionalmente, manifestamos nossa apreensão quanto à qualidade dos serviços de manutenção e a fiscalização das intervenções realizadas, observando que em alguns trechos a deterioração da pavimentação ocorre em um curto espaço de tempo após a execução das melhorias, o que gera insegurança e profunda insatisfação entre os usuários da rodovia. Diante deste cenário, solicito os seguintes esclarecimentos e providências. 1. Informações detalhadas sobre o contrato de manutenção da rodovia SC-120, incluindo a identificação da empresa responsável, os trechos específicos contemplados pelo contrato e o cronograma de ações previstas. 2. Detalhes sobre os mecanismos de fiscalização e acompanhamento dos serviços de manutenção executados, bem como as medidas adotadas para garantir a qualidade e a durabilidade das intervenções. 3. Atualizações oficiais sobre o andamento do projeto conhecido como Rodovia do Contestado, SC-120, em especial sobre a elaboração do projeto executivo e cronograma para a futura licitação da obra, conforme manifestação do Governo do Estado em setembro de 2025. Coloco em discussão o requerimento. Senhor presidente, se possível, eu gostaria de assinar junto. Acho bastante pertinente o requerimento feito. Senhor presidente, se todos os vereadores Isso que eu ia pedir. quiserem, eu acho bem importante. Isso, como foi foco hoje, né, de discussão, né? Andréia, toda a agilidade. Continua a discussão. Como de toda agilidade, está aprovado o requerimento.
Requerimento número 243, de autoria da vereadora Tati Carvalho, requer que seja encaminhado ofício à excelentíssima senhora Zenilda Lemos, prefeita municipal, e ao senhor Rafael Rotilli Roeder, secretário municipal de planejamento, e ao senhor Luiz Rogério Có, secretário municipal de meio ambiente, solicitando que informe se há previsão para a implantação de parques alagáveis no município de Canoinhas, com o objetivo de minimizar os efeitos de alagamentos previstos pelo El Niño. Coloco em discussão o requerimento. Senhor presidente, se o vereador Tati permitir, gostaria de assinar junto a esse requerimento, porque até vai de encontro àquela ideia que eu trouxe ontem dos bolsões. Quem sabe até essa ideia dos bolsões já seja algo que possa ajudar a responder isso daqui e uma solução para o nosso município. Uma delas, né? Porque o crédito vai precisar de mais de uma. Seria isso, presidente. Continua a discussão. Também, se possível, gostaria de assinar junto. Eu também, senhor presidente, por favor. Então, propõe que façamos de toda agilidade. Andréia. Com toda agilidade está aprovado o requerimento. Requerimento número 244, de autoria da vereadora Tati Carvalho, requer que seja encaminhado ofício à excelentíssima senhora Zenilda Lemos, prefeita municipal, solicitando que encaminhe as seguintes informações e documentos referentes aos contratos celebrados entre o município de Canoinhas e as empresas ligadas ao grupo investigado na denominada Operação Pão e Circo. 1. Cópia integral de todos os contratos firmados com as empresas Spinelli, incluindo eventuais termos aditivos e demais documentos vinculados. 2. Cópia da íntegra dos respectivos processos licitatórios. 3. Relação detalhada de todos os pagamentos efetuados às empresas. 4. Relação dos servidores designados como fiscais e gestores de cada contrato. 5. Cópia dos cronogramas de execução contratual e dos documentos de fiscalização. Coloca em discussão o requerimento. Senhor presidente, só gostaria para a vereadora para mim pedir para mim assinar junto também. Senhor presidente. Vereadora. Acredito que todos os vereadores, público que acompanha, já souberam das notícias na nossa cidade hoje. Tivemos a ilustre visita do GAECO e acho muito bom que o GAECO esteja sempre de olho aqui em Canoinhas e região. E hoje nós tivemos também a notícia da prisão do empresário e tivemos aí vinculado nas redes do município, inclusive com censura de comentários no Instagram. Ninguém pôde comentar na publicação do município, o que eu acho que não é legal também o que fizeram, de censurar. Mas, enfim, tivemos ali um post no Instagram do município, da prefeitura, no caso, dizendo que a prefeitura não tem contratos vinculados com esse empresário que foi preso hoje pelo GAECO. Nos últimos anos, eu acho que não estava sendo investigado de 2021 para cá. Mas eu gostaria de lembrar que existe, sim, um contrato do município de Canoinhas referente a um carrossel que foi locado, salvo engano, 2024, 2025, não lembro bem o ano, senhor presidente, mas foi nessa última gestão. E esse meu pedido inclui, então, todos os contratos municipais com essa empresa, porque nós precisamos investigar aqui na Câmara também essa situação. Nós vimos, fica muito triste para o nosso município ter o GAECO batendo aqui de novo, indiferente de ser uma situação de 4 anos atrás, situação atual, não interessa. O que interessa é que nós precisamos verificar o que está acontecendo e precisamos fiscalizar isso aqui também. E acho que a questão que foi mencionada hoje nas redes sociais do município, ok, falar então que o GAECO não veio atrás de contratos recentes, mas também não se pode falar que não tem contratos recentes com essa empresa, porque, como eu mencionei aqui, tem o contrato do carrossel, que vamos ficar de olho também. Seria isso, senhor presidente? Continua a discussão. Senhor presidente. Vereador Romer. Esse contrato realmente foi no ano de 2024, né? E eu tive muito presente durante a execução desse serviço, porque o carrossel ele denotou uma estrutura bem grande para a gente organizar fila e tudo, porque teve muita procura de pais e crianças, né? Então a gente acompanhou ali os dias de execução. Lembro muito bem que um dos meus principais pedidos à equipe é que realmente fosse feito toda a parte de averiguação, né, da execução do contrato em si. Canoinhas é uma cidade pequena, então muita coisa é ventilada nos corredores, então existia realmente, né, essa narrativa de empresários envolvidos em certos ramos, então a gente sempre tomou esse cuidado, né? Foi uma licitação, foi aberto o processo licitatório e teve mais empresas que participaram desse processo licitatório, e hoje eu
inclusive, busquei informações relevantes à contratação, né? Então, o modelo de contratação, então, era licitação aberta, então não existia a possibilidade realmente deles praticarem o que eles fizeram na contratação de shows, né? Quem viu o despacho do Ministério Público viu que o cartel era formado a partir das datas, né? Então eles tinham um modus operandi diferente, mas mesmo assim existia o receio na execução, e eu tenho certeza que todos esses cronogramas foram respeitados, né? E infelizmente a região inteira está sofrendo com isso. Tem uma lista grande de agentes públicos que, infelizmente, estão citados, e eu creio que Canoinhas, dessa vez, está pagando mais uma vez pela imagem de um erro passado, né? Então, quando fala-se em Canoinhas, não se coloca lá naquele estandarte da matéria o período. Então, muitas vezes eu vejo pelos funcionários públicos que sei que são muitas vezes hostilizados e realmente não devem nada. Então, eu creio que esses relatórios vão vir. Tem muitos documentos que o GAECO levou, né? Então, algumas coisas eu tenho certeza que esses documentos não vão ter. Porém, esse do carrossel, tenho a total certeza, vereadora, que esse daí, eu pessoalmente consultei ali o que pregava dentro do contrato, e realmente ali a gente viu uma participação bem grande da comunidade. Eu acho assim que a gente tem que pensar também nas crianças durante o Natal, porque o Natal é das crianças, né? Então, eu, quando estive gestor da Fundação Cultural, pessoalmente adotei uma postura de levar brinquedos à praça, porque muitos de nós sabem que existem famílias que não têm condição realmente de levar uma criança a um parque para que ele possa usufruir de uma roda gigante. Então, para nós é só uma questão assim de orçamento ou de política, mas para muitas crianças é algo que transforma a vida delas. Eu posso ter a total certeza que aquelas quase 25 mil ocupantes, é claro que teve criança que repetiu, voltou na fila, mas aquelas quase 25 mil ocupantes do carrossel, eles mudou a vida deles. Isso eu posso ter a total certeza. Continua a discussão? Senhor presidente, Vereador André? gostaria de pedir junto, para assinar junto. Eu acredito assim, quem não deve não teme. A empresa cometeu erros, era bem conhecida a fama deles, até teve uma fesmata ali que eu não lembro quem citou. Certo que vai ganhar o bendito ali? Eu falei, tomara que não. Porque infelizmente a gente sabe como são os processos. A gente não tem como dizer essa empresa não pode, como aconteceu no caso do carrossel. Mas se a prefeitura soube fazer de uma forma correta, com todos os cuidados, a documentação, todo o processo. Eu falo ao pessoal que está hoje, os efetivos ali do setor de licitação, fizeram um trabalho bem bom naquela época, porque já existia uma desconfiança, porque a gente já conhecia a fama da pessoa há muito tempo. Eu mesmo, uma vez, fiz uma denúncia sobre alguns materiais que, durante a pandemia, ele trouxe, e acabaram chegando para nós aqueles materiais de uma péssima qualidade, só que naquela eram máscaras, né, mas naquela época, na pandemia, a gente lembra, estava um caos. Então a prefeitura, eu não digo nem que houve má fé por ponto da prefeitura, mas eles acabaram tendo que pegar o que vinha porque não tinha material disponível. Mas eu tenho certeza que a partir dessa pessoa agiu com má fé, ela viu uma oportunidade de ganhar dinheiro em cima da desgraça que estava acontecendo. E hoje é a consequência. Eu até evito citar o nome porque a gente sabe como é infeliz a nossa justiça desse país. Pessoas que claramente fazem coisas erradas, daqui um dia podem acabar sendo libertadas por mandato de segurança, seja um meio jurídico, e acabar me processando por falar a verdade que é inconveniente para muitas pessoas, assim como aconteceram com alguns do nosso município recentemente. Era o que continha. Continua a discussão? Senhor presidente. Presidente, eu gostaria de assinar junto também, se a vereadora permitir, porque eu acho de suma importância o GAECO vir e fiscalizar quem quer que seja. Porque, como o André falou, quem não deve não teme. Foi algumas prefeituras que foram agora nessa linha investigadas, vários contratos estão sendo analisados, e quem pisou na bola que pague pelo erro. Isso aí aqui não é juízo de exceção. Então, é bom que venha essa documentação e a gente analise e que dê nome às pessoas, aos erros, aos acertos, ou que foi feito o processo licitatório de forma correta. Seria isso, presidente. Continua a discussão?
Vereador Cezão. Senhor presidente, muito bem colocado pelo pelo vereador Ivan. Se fez errado, tem que pagar mesmo. Discordo um pouco da fala só do nosso amigo vereador ali, porque falou 25 mil crianças. Eu acho que o nosso município não tem 25 mil crianças, ou no total, 25 mil vezes. E discordo também do valor que foi gastado nesse carrossel, quando veio para essa casa. Eu faço o evento há 10 anos com o projeto Criança Feliz, desde 2018. E muitas crianças verdadeiramente nunca usufruíram do brinquedo, uma cama elástica, uma piscina de bolinha, um escorrega, futebol de sabão. Mas eu, com 100 mil reais, eu acho que eu faria em torno de 15 a 20 eventos, mais ou menos, com todo esse dinheiro. Se não fazesse mais, eu gasto em torno dos meus eventos para 3 a 4 mil crianças, a 6 mil crianças. Eu gasto em torno, juntamente com as doações, sempre é calculado junto com os voluntários, em torno de 15 a 20 mil reais, e traz uma amplitude grandiosa para essas crianças. Então, 100 mil reais é um valor bem absurdo, né? Então, serei, senhor presidente, muito obrigado. Obrigado. Continua a discussão. Senhor presidente, apenas para autorizar quem quiser assinar junto, e por questão de ordem, porque tomou uma proporção que não foi a minha intenção aqui, eu não falei em momento nenhum aqui que eu sou contra a criança ter diversão. Então, esse discurso, essa narrativa, né, de vitimismo, enfim, não é o que está em discussão aqui. O que está em discussão aqui é que devemos fiscalizar a empresa e os contratos que a empresa tem com o município, ponto. E como muito bem falou o vereador, o doutor Ivan, independente de questão partidária ou não, nós temos 19 municípios sendo investigados, inclusive do partido que eu faço parte, e eu não tenho problema nenhum em falar aqui. Se alguém errou, se alguém foi corrupto, se alguém fez esquema, tem que pagar. Inclusive, eu não tenho problema com questão partidária, como foi mencionado muito na sessão de hoje, tanto que quando teve um vereador de outra cidade vizinha, que falou algo na Câmara de Vereadores que foi considerado uma apologia ao crime, eu fui lá, mesmo sendo do mesmo partido que o meu, e usei a tribuna para pedir a cassação dele. Então, eu acho que nós temos que parar, às vezes, com esse discurso aqui dessa casa, que é por politicagem, é por partido A ou B. Não, é por fiscalização. E volto a falar, faço também, por muitos anos fiz trabalho voluntário com criança, o objetivo não é dizer que a criança não merece o carrossel, senhor presidente, é fiscalizar. Entendido, vereador. Mas alguma discussão? Mais algum vereador? Então, para encerrar, vereadora, também gostaria de pedir para assinar junto, como bem citado já para o vereador André e Ivan. É importante a gente ter documentação. Eu não sei se nós vamos ter um retorno meu logo dessa documentação, porque, né, teve o GAECO e eu acho que a maioria desses documentos foram levados por eles. Mas posso também garantir passar para toda a população que eu estive hoje no município, estive dentro do Paço Municipal, via prefeita e tanto os secretários, como o secretário Júlio que está aqui presente, acompanhando os agentes do GAECO. Os funcionários estavam todos trabalhando normalmente, não foi como outras vezes, foi tranquilamente, eles pegaram a documentação e levaram, apoiado e acompanhado diretamente pela prefeita, que tinha uma viagem, ela desmarcou essa viagem e acabou acompanhando os agentes. Então, acredito que esse é o papel da vereadora Tati, que está fazendo esse requerimento, agora assinado por nós, para nós termos esse documento e passar para a população, mas também temos que transmitir uma tranquilidade, porque às vezes muitas notícias que saem não são as notícias verdadeiras e acabam passando uma falsa impressão que as coisas estão erradas no município e que não estão sendo fiscalizadas. Continua a discussão. Andréia, pode ser tua agilidade? Vereador Gil? Sim? Vereador Cezão? André, para encerrar então, prometo. Está aprovado o requerimento. Senhor presidente, não há mais requerimentos, mas antes do nosso presidente encerrar a sessão, a gente gostaria de convocar um parabéns para ele. Hoje é o dia do seu aniversário. Vamos lá, então. Obrigado, gente. Quase lá nos 50. Incrível, presidente, você é incrível.
Passamos às explicações pessoais. Solicito a primeira secretária que informe se existem vereadores inscritos para falar sobre matérias pessoais. A Cátia Liscovski. Senhor presidente, só gostaria de fechar então essa sessão utilizando-me da palavra para agradecer a uma emenda que não fui eu que pedi, mas ela vem em resposta a um dos primeiros requerimentos que eu apresentei em 2025 aqui, que é em relação ao mamógrafo do Hospital Santa Cruz, que há mais de ano está inoperante, e hoje eu fui comunicada de que a deputada Ana Paula Lima encaminhou uma emenda parlamentar no valor de R$500 mil destinada ao Fundo Municipal de Saúde para repasse ao Hospital Santa Cruz e a aplicação ao custeio MAC, visando a aquisição desse mamógrafo. Então, é uma conquista para todas as mulheres canoinenses nesse dia hoje. Muito obrigada. Mais algum vereador inscrito? Vereador Cezão do Táxi. Senhor presidente, eu também quero agradecer ao deputado Cobalcini, deputado federal, pela emenda de R$200 mil que ele mandou para os atendimentos básicos da área da saúde. Esse é o trabalho do vereador, buscar essas emendas. Então, essa emenda já vai ser debitada na conta da prefeitura nos próximos dias. E queria agradecer ele por atender esse pedido do vereador que foi atrás, e agradecer ao deputado por nos prestigiar com essa emenda de R$200 mil. Seria isso, senhor presidente, obrigado. Obrigado, vereador. Mais algum vereador inscrito? Não, senhor presidente. Nada mais a menos tratar, declarar encerrada a presente reunião, marcando outro em regime ordinário para o dia 13 de julho, segunda-feira, às 19 horas.